Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Quase todo mundo já viu nas ruas alguma placa de veículo um tanto suspeita. Então atenção para esse alerta, porque os criminosos continuam usando adesivos para adulterar a placa dos veículos e assim escapar dos radares eletrônicos. Eles se acham muito espertos, né? Mas pouca gente sabe que quem comete esse tipo de infração está sujeito a até 6 anos de prisão. O veículo que aparece na foto é igual ao de Cleonice. A imagem foi feita por um radar em São Paulo. A cor, a placa e o modelo são os mesmos, mas o carro dela estava parado na garagem. Eu estava com a coluna fraturada, a segunda vértebra. O carro não saía da garagem e não saía com ele. Depois de 11 multas, o carro que se passava pelo da Cleonice foi apreendido. Até outubro, as equipes de policiamento de trânsito de São Paulo, especializadas nesse tipo de crime, apreenderam 199 veículos dublês na capital e região metropolitana. Na maior parte das vezes, os criminosos usam adesivos para adulterar as placas e escapar dos radares. Uma prática feita com mais frequência nas placas com o modelo do Mercosul. Seja com adesivo, com fita isolante ou tampando algum número da placa. Então, infelizmente, é algo que estamos reparando no dia a dia aí durante o nosso serviço. Este vídeo mostra como o adesivo é usado. A olho nu, é difícil perceber a diferença. O material é vendido livremente em sites na internet. Este, por exemplo, é anunciado por R$ 32. Quem usa o adesivo comete infração gravíssima. Tem multa de quase R$ 300 e 7 pontos na carteira. Comprar ou vender esse tipo de material é crime e dá cadeia, até 6 anos de prisão. Aquele que fabrica e vende, ele responde por falsidade de material ideológico. Aquele que compra, num primeiro momento, também. Ele já está incorrendo em crimes do Código Penal brasileiro. A Cleonice só passou a sair tranquila depois que o carro dublê foi apreendido. É um desgaste emocional muito grande. Polícia Federal prende o ex-presidente do INSS e outros 7 suspeitos de fraudes na Previdência. Investigação revela que Alessandro Stefanuto recebia R$ 250 mil por mês em propina. Funcionários de banco são suspeitos de desviar dinheiro do FGTS de jogadores e treinadores de futebol. Na COP30, Brasil e OMS apresentam um plano com diretrizes globais para proteger a saúde de populações afetadas pelas mudanças climáticas. Estados Unidos retomam atividades essenciais depois de mais de 40 dias de paralisação. Atacante do Flamengo, Bruno Henrique, se livra de suspensão e vai pagar multa por beneficiar apostadores. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. Seis pessoas foram presas, suspeitas de fabricar e vender ilegalmente armas no Rio de Janeiro e no Paraná. Entre os presos, um ex-militar reformado da Aeronáutica. Na casa dele, a polícia apreendeu um arsenal de guerra. O ex-militar de 51 anos foi preso em Curitiba. Ele tem registro de colecionador, atirador e caçador. Mas parte do arsenal encontrado na casa dele estava irregular. Mais de 80 armas foram apreendidas, entre elas fuzis, espingardas e pistolas. Segundo a polícia, o militar usava um aplicativo de mensagens para negociar as armas com traficantes aqui do Rio. Ele passava orientações de como produzir munição e montar o armamento. A investigação mostrou ainda que o suspeito também comprava armas para revender. Foi identificado que ele adquiriu algumas armas longas ali, fuzis, negociou com essas pessoas e também enviou materiais aí para vários estados da federação. A ação também foi realizada no Rio, onde a investigação começou. O esquema contava com uma rede formada por fabricantes, intermediários e compradores. 2 fábricas clandestinas foram fechadas na Baixada Fluminense. Uma bazuca de uso restrito das Forças Armadas foi encontrada.
A gente estourou uma fábrica em Japeri, onde eles fabricam metralhadoras, e outra fábrica em Nova Iguaçu, onde este indivíduo já fabricava fuzis, que vendia por 50 a 60 mil reais. Vem aí o 13º, hein? E o pagamento deste ano deve injetar quase 370 bilhões de reais na economia do país. Um alívio, principalmente para 79 milhões de brasileiros que já estão inadimplentes. O ano foi de muitas despesas para o Rubens. Às vezes os nossos gastos são para coisas pequenas, mas que no final do ano você vê o quanto fez de diferença, né? O volume daquilo que você realmente, se tivesse anotado, teria essa consciência sobre economizar esse valor. O 13º vem como um respiro para equilibrar as contas. Neste ano, a primeira parcela será paga mais cedo. Como o dia 30 cai no domingo, o benefício será depositado ao trabalhador na sexta-feira, dia 28. A primeira parcela já está destinada a principalmente cartões e a segunda para o IPVA. O pagamento do 13º salário deve injetar quase 370 bilhões de reais na economia. 95 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional, que em média fica em torno de R$ 3.500. É bom para todo mundo, é um dinheiro extra que ajuda tanto o mercado financeiro como o mercado de consumo. Agora, do ponto de vista de indivíduo, gasta um pouco para curtir e tenta começar o ano de uma forma mais saudável. Para muita gente, o 13º também é uma oportunidade para colocar as contas em dia. Em setembro, 79 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. É o maior número já registrado. Eu uso o 13º para pagar dívidas, contas, essas coisas. Como o 13º ele cai antes, eu pego para pagar meu cartão. Até o fim do mês, é possível acertar as dívidas nos feirões Limpa Nome, com desconto de até 99% e condições facilitadas. Dá para negociar presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios ou pela internet. Uma boa chance para terminar o ano no azul. A gente precisa falar de novo sobre glitter comestível. Nem todos são. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, acaba de suspender 4 marcas de glitter usados na cozinha porque esses contêm material plástico na composição. Eles deixam os doces brilhantes e mais bonitos. Na confeitaria da Tatiane, não pode faltar glitter comestível. Os clientes fazem questão. Um bolo sem o glitter ele fica sem graça. Eu acho que as clientes já acostumaram com aquele brilho, né? O glitter comestível é feito de amido ou gelatina e corantes. Já o tradicional, que não pode ser ingerido, é produzido com pedaços pequenos de plástico. O problema é que se um é colocado ao lado do outro, são praticamente iguais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, analisou 16 marcas de glitter comestível vendidas no Brasil. Em 4 delas, foi encontrado plástico na composição. Por isso, tiveram a produção e a venda suspensas. As marcas são Iceberg Chef, Jenny Johnny, Jade Confeitos e Glitz. As outras 12 marcas ainda estão sendo avaliadas. A Anvisa alerta que, na dúvida, o consumidor precisa ler a composição do rótulo. Se tiver escrito PMMA, PET, PVC ou PP micronizado, o produto não é comestível e pode causar risco à saúde. Isso é sigla para vários tipos de plástico. Ele vai servir para outro tipo de decoração, mas para consumo, para decorar alimentos para serem consumidos, isso não pode ser feito. Tatiane sabe disso e diz que só usa marcas realmente comestíveis, que são, em média, 7 vezes mais caras. Às vezes o valor é maior, mas é um produto seguro, né? Que foi o caso do que eu estou usando ultimamente. Agora, o outro lado. Em nota, a empresa Iceberg Chef diz que o glitter deles nunca foi comercializado como um produto alimentício, e sim para decoração. A Jade Confeitos afirma que o produto não era mais comercializado assim, como comestível, e que sempre foi rotulado de forma transparente. Nós ainda não conseguimos contato com a Jenny Johnny e com a Glitz. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra funcionários de um banco suspeitos de sacar ilegalmente o dinheiro do fundo de garantia de jogadores e treinadores de futebol. Entre as vítimas estão Gabriel Jesus e Luiz Felipe Scolari. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de 3 funcionários do banco e também em uma agência no centro do Rio.
Entre as vítimas estão o jogador Gabriel Jesus, do Arsenal da Inglaterra, Paulo Guerreiro, ex-Corinthians e Flamengo, o também peruano Cueva e o equatoriano Rojas, que atuaram no São Paulo, os ex-atletas Obina e Ramírez e os técnicos Luiz Felipe Scolari e Oswaldo de Oliveira. Os saques irregulares entraram na mira da Polícia Federal depois da denúncia de um banco privado. Uma conta tinha sido aberta com documentos falsos. 2.200.000 que seriam de um fundo de garantia foram depositados, mas nenhum resgate de FGTS tinha sido solicitado. A PF acredita que o esquema tenha desviado cerca de 7 milhões de reais. A advogada Joana Prado é apontada como chefe da quadrilha. Ela já foi alvo de busca e apreensão em janeiro e teve o registro da OAB cassado há 2 meses. Em nota, a defesa de Joana afirmou que ela não é alvo desta fase da operação e que foi a advogada quem denunciou o suposto esquema à Polícia Federal. Os investigados podem responder por falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa. Olha a emergência que viveu a cidade de Fortaleza hoje. Um incêndio atingiu um hospital. 117 bebês e as mães tiveram que ser retirados às pressas. As imagens mostram fumaça invadindo a unidade de saúde. Enfermeiros, bombeiros, todo mundo precisou atravessar a rua com bebês, alguns ainda em incubadoras. O fogo começou numa subestação de energia que fica do lado de fora do hospital e provocou a interrupção do fornecimento de luz. Ainda no fim da manhã, ainda bem, o incêndio foi controlado, ninguém ficou ferido. Os pacientes foram transferidos para outros hospitais da região. A chuva forte abriu uma enorme cratera em Manaus e a erosão ameaça engolir algumas casas. Veja nas imagens. Dá para ver que alguns imóveis não vieram abaixo por muito pouco. Por causa do risco de desabamento, os moradores quebraram esse muro para conseguir escapar. A Defesa Civil interditou toda a área. As famílias foram retiradas e vão receber assistência. 6 dias depois do tornado que destruiu o Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, dezenas de voluntários estão na cidade ainda para ajudar na reconstrução. De telha em telha, o Emerson refaz o que o tornado destruiu. Ele é dono de uma construtora e trouxe uma equipe de funcionários. Desde sábado, eles já refizeram os telhados em 18 casas. Eu resolvi parar o nosso serviço uma semana, deixar meus clientes de lado e vim dar uma mão para o pessoal aqui. Nesta tenda aqui foi montada uma cozinha onde são preparadas refeições, principalmente para voluntários que trabalham na cidade. Aqui tem arroz, nessa outra panela carne com batata, tem também feijão e macarrão. E quem cozinha aqui também são voluntários, como a dona Mari. Ela deixou a lavoura em que trabalha para ajudar. Viemos para cá dar um conforto para esse pessoal aí, ajudar a fazer o alimento, ajudar nas construções. E estamos aí lutando por esse povo sofrido aí. A preocupação não é só com as pessoas. Um grupo de veterinárias veio tratar os animais. Os animais, às vezes, eles são esquecidos, né? E eu acho que eles precisam desse cuidado também, desse amparo, né, nesse momento. E o Dino viajou 4 horas para garantir abrigo aos cães. Os animais estão sem lar. A gente se prontificou trazer essas casinhas por eles ter esse lar aqui. Este grupo de amigos viajou mais de 200 quilômetros para trazer fraldas e brinquedos para as crianças. E a gente foi para Curitiba, comprou tudo nos atacados e viemos distribuir para o pessoal. Cara, é amor pelo próximo mesmo, né? E o Paraná está de novo sob alerta laranja de perigo para temporais. Vamos falar com a Lidiane Sayuri para saber se o mesmo acontece em outras regiões. Lid, boa noite. Oi, Mariana. Olha, tanto nos estados da região sul quanto em Mato Grosso do Sul, os temporais devem diminuir até sábado, mas voltam entre domingo e segunda-feira. Boa noite a você. Edu, boa noite. E o
uma boa noite para quem está com a gente. Amanhã, uma forte circulação de ventos traz risco elevado para temporais em Mato Grosso do Sul. Em Florianópolis, chance de nevoeiro à noite, máxima de 24 graus. Em São Paulo, pancadas de chuva à tarde e à noite, faz 26. Em Campo Grande, 26 também com chuva forte à tarde. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados sobre Mato Grosso do Sul. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no norte e no centro-oeste. Amanhã, a circulação de ventos quentes provoca novos temporais do Amazonas até o oeste do Paraná. Chove forte também no interior de São Paulo, com maior risco na Serra da Mantiqueira. O ar seco reduz a umidade entre Minas Gerais e o interior do Nordeste. No sul, o ar polar garante tempo firme no Rio Grande do Sul e temperaturas mais baixas na Campanha e Serra Gaúcha. Em Curitiba, faz 20 graus. Em Vitória, 28. 31 em Brasília. Em Belém, 34 e até 29 no Recife. Tempo delivery. A Jaque é de Franca, São Paulo. Boa noite, Jaque. Entre sexta e sábado, sol entre muitas nuvens e máxima de 33. No domingo, esquenta até os 31 com pancadas à tarde e à noite. O Carlos é de Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Carlos. Na sexta, o sol aparece entre nuvens e tem previsão de chuva pela manhã, máxima de 30. No sábado e no domingo, o sol divide espaço com as nuvens e faz até 31. A gente espera a sua participação pelas redes sociais. Basta usar a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado. Ainda hoje, novas imagens que devem ajudar a polícia a desvendar aquele possível sequestro de um caminhoneiro em São Paulo. E a seguir, atacante Bruno Henrique do Flamengo é liberado para jogar o restante da temporada. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por manipulação de resultados. Ele está livre para jogar o restante da temporada pelo Flamengo. O STJD julgou hoje um recurso da defesa do atleta. A maioria dos auditores considerou que o cartão amarelo sofrido por Bruno Henrique contra o Santos no Brasileirão em 2023 não teve influência no resultado da partida. O placar foi 6-3 pela absolvição. Na primeira decisão, em setembro, o jogador tinha sido punido com 12 jogos de suspensão. Agora vai ter que pagar apenas uma multa de R$100 mil. Não há possibilidade de novos recursos. O São Paulo divulgou nesta quinta um novo boletim sobre o estado de saúde do jogador Oscar. Os médicos confirmaram o diagnóstico de síncope vasovagal, que é uma perda de consciência por causa de uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca. Oscar está bem e estável e segue internado no hospital. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Você vai ver a seguir, com o fim da paralisação, o governo dos Estados Unidos começa a retomar atividades essenciais. E também mais detalhes sobre a prisão do ex-presidente do INSS e outras 8 pessoas, todos envolvidos em desvios bilionários de aposentados e pensionistas. Segundo a investigação, o Alessandro Stefanuto recebia R$250 mil por mês do esquema. Uma explosão provocou um incêndio em uma casa agora há pouco na zona leste de São Paulo. Nós vamos ver imagens ao vivo. Estas são imagens ao vivo do helicóptero da Record, que está sobrevoando o bairro do Tatuapé. A avenida é a Salim Faramaluf, bem pertinho da Celso Garcia. A suspeita é de que dentro desse imóvel, aí você vê todos os carros dos bombeiros, os carros que estão atendendo essa ocorrência, mas dentro desse imóvel, de onde você vê saindo essa fumaça, estavam armazenados fogos de artifício. Os moradores relataram que as explosões começaram por volta das 7h30 da noite. São 8 viaturas do Corpo de Bombeiros que foram atender a essa ocorrência e estão, neste momento, no local. As explosões realmente podiam ser ouvidas à distância, dada a quantidade de pólvora. Ainda nesta edição, voltamos com mais informações sobre essa explosão e este incêndio na zona leste da capital paulista.
Porque agora a gente tem para você novos vídeos sobre aquele caso que chamou muita atenção, 15 horas de paralisação do Rodoanel em São Paulo. Você vai ver o caminhão circulando antes de ficar atravessado no Rodoanel ontem. A polícia analisa as câmeras para identificar a ação dos possíveis sequestradores. As imagens das câmeras da rodovia registraram a passagem do caminhão às 4h34 da madrugada e 7 minutos depois. A abordagem dos sequestradores teria ocorrido nesse período. Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, foi encontrado amarrado na cabine do caminhão em Tapicerica da Serra, na Grande São Paulo. Novas imagens também mostram policiais avançando com cuidado para chegar até o veículo. Eles queriam checar se havia alguém escondido no baú. Após o resgate, o motorista passou mal e foi levado ao pronto-socorro. Na cabine, a polícia encontrou uma imitação de uma bomba. No depoimento, Denner afirmou que foi rendido logo depois de passar a noite num posto de gasolina na rodovia dos Bandeirantes. Ainda segundo o motorista, eles queriam o caminhão para transportar armamento. Nós estamos trabalhando com algumas teses que nós temos e até com quadrilhas conhecidas da região, que nós já atuamos aqui. Inclusive, recentemente prendemos 10 pessoas aí relacionadas a uma quadrilha de roubo de carga para verificar se há relação com esses crimes anteriores ou não. Esta testemunha, que seguia ao lado do caminhão na rodovia, não viu nenhum assaltante. Eu ultrapassei e fui embora. Aí depois que eu fiquei sabendo, na volta, né, que eu passei pelo Rodoanel, que eu fiquei sabendo do que do ocorrido, que ele atravessou a carreta lá. Não vi carro de assaltante, nada. Com base nas informações do monitoramento do caminhão, a polícia já descobriu que pouco antes do veículo parar no Rodoanel, houve um intervalo de 13 minutos entre a abertura da porta do motorista e a do passageiro, por onde teriam saído os suspeitos. A investigação analisa outras imagens de câmeras de segurança da estrada para tentar esclarecer o caso, que por enquanto não tem qualquer suspeito identificado. Nós estamos voltando muitos quilômetros para fazer esse acompanhamento. O motorista voltava do Peru depois de uma entrega de explosivos, por isso o baú estava vazio. A cabine do caminhão não possui câmeras. O motorista já foi policial militar, mas deixou o cargo em 2006. A Secretaria de Segurança Pública não informou o motivo. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e outras 7 pessoas foram presas hoje em nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal. Eles são suspeitos de envolvimento no esquema de descontos ilegais de aposentadorias e pensões, um esquema que pode passar de 6 bilhões de reais. Além de Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS do governo Lula, foram presos André Paulo Félix Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS, o ex-procurador do Instituto, Virgílio Antônio de Oliveira Filho, e a mulher dele, a médica Thaisa Hoffmann. Também foi alvo de novo mandado de prisão Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que já está preso. Segundo a investigação, Stefanuto recebia propina de R$ 250 mil por mês para manter os descontos irregulares entre o INSS e a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares. A Conafer foi a que mais aumentou o número de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Entre 2019 e 2025, teria recebido em torno de 800 milhões de reais. O presidente da entidade, Carlos Roberto Ferreira Lopes, está foragido. Da associação foram presos hoje o vice-presidente Tiago Abraão Ferreira Lopes, Vinícius Ramos da Cruz, presidente de instituto ligado à entidade, o contador Samuel Crisóstomo Júnior e o assessor Cícero Marcelino. A nova fase da operação sem desconto foi realizada no Distrito Federal e em 14 estados. No total, foram autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, 63 mandados de busca e apreensão. Entre eles, um contra o ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica. Também foram alvos de busca e apreensão o deputado federal Euclides Petersen, o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, e Anderson Pomini, presidente do Porto de Santos. Durante as buscas, a polícia apreendeu dinheiro, carros de luxo e armas, como este fuzil. Entre os crimes investigados estão a inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa,
estelionato, corrupção ativa e passiva e ocultação de patrimônio. A defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, declarou que a prisão é ilegal, porque ele colabora com a investigação. Já os advogados do deputado Euclides Petersen afirmam que o parlamentar nunca teve vínculo com o INSS e negou ter participado da gestão da Conafer ou ter qualquer relação ilícita com a entidade. A Conafer informou que todos os citados devem ter a presunção de inocência. A defesa de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Thaisa Hoffmann afirmou que eles contribuem para os esclarecimentos dos fatos. As defesas dos outros presos ou investigados não foram localizadas ou não quiseram se manifestar. E a CPI mista do INSS ouviu o advogado Eric Fidelis, filho de um dos presos hoje pela Polícia Federal. Eric Fidelis é advogado e filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, um dos alvos da operação desta quinta-feira. De acordo com as investigações, Eric manteve relações com entidades e associações ligadas ao INSS. Ele teria recebido mais de 5 milhões de reais por meio do esquema fraudulento, que descontava valores dos benefícios de aposentados e pensionistas. Eric foi questionado sobre a renda mensal, que é considerada incompatível com o patrimônio, e sobre os escritórios de advocacia que tem em seu nome. Com um habeas corpus que garantiu o direito de ficar em silêncio, ele não respondeu a maioria das perguntas. Excelência, manter a intenção da defesa e não comentar fatos investigados. Desde o começo da CPMI, em 20 de agosto, 32 pessoas foram à comissão para depor. Ontem, o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o desconto de mensalidades de sindicatos e associações sobre as aposentadorias e pensões do INSS. A medida só entra em vigor depois da sanção do presidente Lula. O presidente Lula cobrou empenho dos ministros na aprovação das pautas de segurança pública em discussão no Congresso. O presidente Lula reuniu hoje no Palácio do Planalto os ministros que já foram governadores: Geraldo Alckmin, Rui Costa, Renan Filho, Camilo Santana, Valdez Góes e Wellington Dias. A ideia é que os ministros procurem os parlamentares dos respectivos estados para cobrar empenho na aprovação dos projetos. Os principais são a proposta de emenda à Constituição, que define um novo marco legal para a segurança pública, e o projeto antifacção, enviado pelo Executivo ao Congresso na semana passada. O governo se dedicou por 6 meses para elaborar esse projeto. Se o presidente o colocar, está na pauta, realmente votar, nós temos condições de fazer esse debate. Ao pautar a votação do projeto antifacção para a próxima terça-feira, o Gumota e o Planalto reencontraram um ponto em comum. Governo e presidente da Câmara não querem que o tema esfrie e corra o risco de ser votado somente depois do recesso parlamentar, em dezembro. Governadores de oposição pediram um mês para debater o tema, mas o projeto foi mantido na pauta do plenário. É votar o quanto antes, desde que o debate seja amplo. O novo texto, apresentado pelo relator Guilherme Derrite, traz o termo ultraviolento para classificar organizações criminosas e facções e mantém o endurecimento de penas e medidas de progressão de regime. Também inclui a ação civil de perda de bens para asfixiar financeiramente as facções criminosas e garante o financiamento das operações da Polícia Federal. Mas o governo segue insatisfeito. Entre os principais pontos de discordância está a possibilidade de tomar os bens de organizações criminosas somente depois da conclusão do processo na Justiça. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, participou de uma reunião bilateral com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. O assunto, claro, tarifaço. O JR vai a Washington ao vivo com Matias Brotero, que conta pra gente os detalhes. Matias, boa noite. Boa noite, Edu, Mariane, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. O chanceler Mauro Vieira veio direto para a sede da Organização dos Estados Americanos, de onde eu falo agora, depois de uma reunião de 50 minutos com o chefe da diplomacia americana. Mauro Vieira afirmou que os Estados Unidos demonstraram interesse em resolver logo a questão comercial com o Brasil. Segundo o chanceler, uma definição deve ser anunciada até a semana que vem. Os dois países podem acertar um acordo provisório antes de um pacto definitivo, ele disse isso também. O presidente Trump sabia do encontro e manifestou o desejo de chegar a uma resolução o mais breve possível.
Agora, Matias, o governo americano ainda fez um outro anúncio sobre a América do Sul. Conta pra gente. Pois é, do secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, escreveu nas redes sociais que o país vai lançar a Operação Lança do Sul. É para combater a entrada de drogas no território americano. Bem, a operação terá o apoio do Comando Militar Sul, que faz ações no Caribe e também na América Latina, como a gente tem acompanhado, inclusive, aqui no Jornal da Record. Os Estados Unidos intensificaram a presença de navios, a presença naval ali na região da costa da Venezuela. Mariana e Edu. Obrigada, Matias. Depois de 43 dias de paralisação, o governo dos Estados Unidos começou a retomar as atividades essenciais. Mais de 1 milhão de servidores federais foram chamados de volta ao trabalho, mas esse retorno deve ser gradual. O Departamento de Aviação informou que ainda há redução de 6% dos voos em pelo menos 40 aeroportos. Apesar da reabertura, o governo federal ainda enfrenta pressão no Congresso para aprovar o orçamento completo do ano que vem até o mês de janeiro. A gente já está voltando com imagens de uma emergência em São Paulo. Uma adutora da Sabesp se rompeu e alagou ruas e casas. E também na COP30 em Belém, debates focam no impacto das mudanças climáticas sobre a saúde das populações mais vulneráveis. No quarto dia de negociações na COP30, os debates focaram no impacto das mudanças climáticas sobre as populações mais vulneráveis. Então vamos a Belém conversar com a Cristina Lemos. Boa noite, Cris. É o conceito da adaptação climática com justiça social, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Edu, e a todos que nos acompanham. Uma das principais preocupações vem das autoridades de saúde do mundo todo. Foi lançado hoje um plano de ação com diretrizes globais para socorrer a saúde das populações mais vulneráveis e mais diretamente afetadas pela crise do clima. Veja na reportagem de Tainá Farfan. A poluição e o aquecimento global já deram recados claros sobre o impacto na saúde das pessoas. O tema entrou na pauta das discussões da COP e pode ser incluído na declaração final da conferência. Hoje foi lançada uma proposta de adaptação dos sistemas de saúde para enfrentar as mudanças climáticas. 40 países aderiram ao plano, que já conta com mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em investimentos. A crise climática é uma crise de saúde pública, está matando pessoas. Mais de 500 mil pessoas morreram em 2024 por conta do calor extremo. Os sistemas de saúde têm que estar mais preparados, resilientes, que resistam a furacão, a enchentes. Além do calor extremo, o diretor de Clima e Saúde da Fundação Britânica destaca a preocupação com o crescimento de casos de dengue e de mortes por incêndios florestais no mundo. Enquanto países como o Brasil querem pressa na adoção de ações, outros, como a Arábia Saudita, pedem calma. Nesse impasse, os debates se estendem por dias. A grande dificuldade é definir quem vai pagar a conta da transição energética. As emissões globais de gases de efeito estufa vão chegar a 38 bilhões de toneladas neste ano, um recorde histórico. E hoje aqui na COP30, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, declarou que o judiciário brasileiro está pronto a induzir comportamentos e a impulsionar a justiça climática. Ele participou de uma mesa de juristas do Brasil e do mundo. Fábio Menegatti traz as informações. A realização de ações em favor do clima trouxe pela primeira vez um debate da justiça para a COP, um encontro com autoridades do judiciário de diversos países. Pensando num futuro habitável, o Poder Judiciário está aqui para fazer um diagnóstico e verificar aquilo que se pode fazer para proteger os direitos da natureza. A ministra Carmen Lúcia, do STF, defendeu a educação como forma de mudança. É preciso pensar na educação ambiental para todas as cidadãs e cidadãos. A natureza somos todos nós, não é algo externo a nós. Os discursos também destacaram a necessidade de uma postura ainda mais atenta às demandas climáticas, como afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Não há como fazer o enfrentamento da
questão climática se não recorrermos a dois pilares fundamentais: o pilar da ética e o pilar da justiça. A União Europeia anunciou hoje a doação de 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais ao Fundo Amazônia. O recurso será usado em ações de combate ao desmatamento e proteção a povos e comunidades tradicionais. Desde que foi criado há 17 anos, o Fundo Amazônia beneficiou cerca de 260 mil pessoas em 75% dos municípios da Amazônia Legal. A Tainá Farfan volta agora ao vivo porque ela acompanhou o balanço desse quarto dia de COP30, feito pela cúpula do evento, e também traz informações sobre uma carta da ONU ao governo brasileiro com reclamações quanto à organização da COP. Tainá? Oi, Cris. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. Nessa carta, a ONU criticou a organização do evento e exigiu melhorias. A carta, enviada ontem pelo chefe do clima da ONU, Simon Still, e ao presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, o documento exigiu que as autoridades brasileiras resolvam as falhas de segurança, altas temperaturas e alagamentos. A carta também foi uma reação da ONU ao protesto de terça-feira, quando manifestantes tentaram invadir a Blue Zone. O documento afirma que o episódio representa uma grave violação da estrutura de segurança e levanta preocupações significativas se o Brasil está cumprindo com suas obrigações como país sede do evento. O presidente da COP falou agora há pouco sobre o assunto, disse que houve problemas técnicos e que todas as questões já foram resolvidas. No balanço do dia, ele falou sobre as dificuldades de os países chegarem a um consenso sobre a implementação das medidas para o combate às mudanças climáticas. Cris? Obrigada, Tainá. Nós voltamos a qualquer momento com as últimas informações da COP30, direto de Belém. Edu, Mariana... Estamos de olho, Cris. Muito obrigado. E agora o homem acusado de matar uma brasileira de 69 anos na Argentina. Ele foi considerado incapaz de responder pelo crime. Segundo o laudo da perícia, esse homem não compreende a gravidade do que fez e também não conseguiu controlar as suas ações no momento do ataque. O agressor foi internado em um centro de saúde mental de Buenos Aires. Na quinta-feira passada, ele deu um soco na aposentada Maria Vilma das Dores, de 69 anos, enquanto ela caminhava. A brasileira estava na cidade para visitar a filha, que cursa medicina na Argentina. A aposentada caiu, bateu a cabeça e foi levada ao hospital, mas morreu cerca de 12 horas depois. O homem de 30 anos não teve o nome revelado e tem mais de 20 antecedentes criminais por agressões e roubos. Segundo os peritos, o suspeito tem uma deficiência intelectual agravada pelo uso de drogas e não tem condições de responder pela morte da brasileira. A juíza responsável pelo caso determinou a internação psiquiátrica compulsória do agressor. Mas, por causa da condição do homem, o Ministério Público pediu o arquivamento das acusações. Agora, diante da indefinição, a filha da vítima ainda aguarda a autorização judicial para repatriar o corpo da mãe. Não vou ter minha mãe de volta, mas eu quero principalmente levar minha mãe. Sabe, eu quero levar minha mãe comigo, não abro mão disso. Eu só quero levar minha mãe para o Brasil comigo. E a gente volta agora a falar sobre a explosão de uma casa que armazenava fogos de artifício na zona leste de São Paulo. Uma câmera de monitoramento do trânsito, veja só, registrou um instante da explosão. Isso eram 7h30 da noite. 15 minutos depois, aquela esquina já estava tomada por autoridades. A informação que chega é que ao menos uma pessoa ficou ferida, segundo os bombeiros. Qual é a suspeita? De que a queda de um balão possa ter iniciado essa série de explosões. Um prédio ali do lado, inclusive, há relato de vários danos. E olha o que aconteceu com vários carros danificados, além de uma fachada de um posto de combustível que também ficou danificada ali perto. A gente continua acompanhando essa emergência em São Paulo e os bombeiros seguem lá. Cerca de 70% dos trabalhadores com carteira assinada que fizeram empréstimos consignados não calcularam o impacto dos descontos das parcelas no salário depois. Patrícia Lages, esse é um dado que mostra que existe ainda muita falta de informação, né? Antes de contratar esse tipo de serviço. Boa noite.
E informações fundamentais, né, Mariana? Boa noite para você, boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha aqui no JR. O programa Crédito ao Trabalhador tornou o acesso ao consignado fácil e rápido, mas é preciso fazer as contas. Uma pesquisa apontou que quase 70% dos trabalhadores que contrataram o consignado CLT não calcularam o impacto dos descontos das parcelas sobre o salário. Já 83% não sabem quanto pagam de juros e quase a metade desconhece que o FGTS é usado como garantia direta do empréstimo. Agora, vamos combinar, Patrícia, que esses juros ajudam, né? Mesmo com tantas garantias ao credor, os juros subiram? Mesmo assim, subiram, Edu. No início do programa, a taxa média de juros anuais era de 44%. Já em setembro, passou dos 58%. Mas olha, tem banco cobrando até 185% de juros anuais. Nossa, são taxas tão diferentes, né? E como você mesmo mostrou, 83% nem sabem qual é a taxa que está pagando. Qual é o impacto dessas diferenças dos juros no bolso do trabalhador? Mariana, nós fizemos 3 simulações aqui. Olha só, todas elas consideram um empréstimo de R$10 mil num prazo de 36 meses. Com a taxa de juros de 44% ao ano, o consignado teria só de juros mais de R$ 6.600. Já com a taxa de setembro, que é mais alta, de 58%, o trabalhador pagaria só de juros mais de quase R$ 8.800. E na taxa mais alta, aquela de 185%, o mesmo empréstimo teria mais de R$ 24 mil só de juros. Agora, além da taxa, o trabalhador precisa considerar que durante todo o prazo de pagamento, ele terá que se manter com uma renda menor, justamente devido aos descontos das parcelas feitos diretamente no salário. Mariana, Edu. Tarefa quase impossível. Patrícia, obrigado, viu? Uma adutora da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, se rompeu hoje na zona norte da capital paulista. Alagou casas e ruas. A água saía por todos os lados. Em algumas ruas, os carros passavam com muita dificuldade. Já as motos ficaram presas por causa da força da água. Imagens do helicóptero da Record registraram o vazamento do tanque da Sabesp no início da noite. A empresa disse que técnicos já estão na estação de bombeamento para fechar a tubulação e consertar esse enorme vazamento. Um resgate que quase terminou em tragédia. Socorristas foram atropelados por um motorista desatento em plena rodovia em São Paulo. E esse tipo de ocorrência tem sido cada vez mais frequente. Caída no acostamento da rodovia, a médica socorrista tenta se recuperar do atropelamento. Mais à frente, também no chão, o enfermeiro. O outro integrante da equipe conseguiu pular a mureta antes de ser atingido. Na hora que ele bateu na mureta, rodou de novo. Aí eu comecei a gritar, pula. Que o pessoal pular para a gente estar encostado na mureta. Morei para a médica, acaba caída no chão já. Deu uma sensação de desespero também nesse momento. Foi uma coisa que eu nunca senti igual. A equipe atendia as vítimas de um acidente quando o motorista deste carro perdeu o controle e avançou sobre os trabalhadores da rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. Ocorrências assim têm sido recorrentes. No ano passado, 102 funcionários de concessionárias de rodovias foram vítimas de acidentes enquanto trabalhavam. O levantamento é da Associação Brasileira do Setor e leva em conta os acidentes ocorridos nos 28 mil quilômetros administrados pela iniciativa privada. Outro dado que chama a atenção é sobre os locais dos acidentes. Em 63% dos casos, os veículos invadiram áreas sinalizadas onde os funcionários realizavam atendimentos. 20 trabalhadores morreram. O acidente que mostramos no início da reportagem aconteceu no dia seguinte ao lançamento de uma campanha que alerta exatamente para a falta de atenção de motoristas. Então, o motorista ele tem que ter a percepção de risco, tem que ter a percepção do que está acontecendo à sua frente. Então, a falta de atenção acaba causando esse tipo de acidente. O Jornal da Record volta à 00:30. E você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Entre no r7.com, vote no seu peão preferido.
Não percam. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.